Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Bom dia! Bom dia! Nós hoje já começamos em grande ali embaixo, não foi? É, você estava cantando o hino. Eu cantei o hino. E eu mais sou brasileira. Sei o hino português e o hino brasileiro. Ora bem, hoje vocês vão assistir aqui uma história que de certa forma tem alguma coisa a ver com a Revolução. Essa história foi retirada deste livro da Ana Markel, que é Avó, onde estavas no 25 de abril. Eu não escrevi a história foi escrita por essa autora. Eu simplesmente transformei aquilo que eu li, que é aquilo que vocês fazem quando leem, vocês fazem na vossa mente. Eu fiz através da parte digital, para vocês ouvirem com atenção e verem o que ela tem a ver com o momento que nós estamos a viver agora, tá bem? Vou aqui ligar. Plaquete animada apresenta Hora da História. A nossa historinha de hoje tem como título Avó, onde estavas no 25 de abril? Autora Ana Mar. Vamos ver agora se vocês sabem me dizer por que eu escolhi esta história para relacionar-se com o momento que estamos a festejar hoje, ou seja, os 50 anos do 25 de abril. Diz. Porque amanhã, vamos voltar a figurar e tudo, porque amanhã é os 50 anos do 25 de abril, os 50 anos da saída da ditadura. Passamos de ditadura a um regime. Muito bem. Quem que gostaria de dizer mais alguma coisa que ouviu falar ali na história? Quando a avó começou a relatar algumas coisas. Começou de noite através de uma música. Foram duas músicas que eram os sinais. Porque em algumas rádios eles próprios não sabiam bem porque que estavam a pôr naquela hora, naquele exato momento, a música. Porque era tudo em segredo. Ninguém podia saber de fora, para não acontecer da Revolução não se poder dar. Estão a perceber? Portanto, era tudo muito sigiloso. E estava uma situação ali em que o nosso menino, o Manu, ouvindo os relatos da avó, ele começou a olhar para os cravos de uma maneira diferente, passou a dar mais valor. Quando surgiram os cravos, tinha lá duas placas. Quem sabe dizer, levantou o dedo, o que estava escrito em cada uma dessas placas? Liberdade? Não. Não, senhoras. Se parece sempre 25 de abril, sempre. E havia outra? Boladas. Boladas nunca. Isso já eram os cravos, não é? Essa imagem que vocês estão a ver aqui, que tudo que eu pus, essa história é deste livro que está aqui. E lá dizia há 40 anos. Mas nós não estamos a 40 anos, estamos a 50. O que vocês concluem com isso? Foi atrasado. Porque este livro foi editado para festejar os 40 anos do 25 de abril. Estão a perceber? Houve uma criança que disse assim, como é que, do outro grupo, por que aparece agora essas crianças e agora gravaram na altura e agora está a mostrar? Eu disse, não, eu é que a gravei agora. E essas imagens que eu reproduzi foi aquilo que eu, mediante que estava a ler, pus a imagem. Vocês, quando estão a ler um livro, essa é a virtualidade dos livros. Nós, ao lermos, podemos nos transportar para vários lugares, mediante a descrição e aquilo que estão
a falar, no caso o autor está a falar. Essa é a magia dos livros, podemos entrar no mundo da fantasia, podemos tomar conhecimento de situações e realidades que se passaram no exterior, quando são livros verídicos. Portanto, essa é a virtualidade de podermos ler. Agora, nós vamos ver um videozinho que foi de um PowerPoint que eu gravei, que são algumas curiosidades. Se alguém souber depois de alguma outra curiosidade no caso que eram proibições que havia antes do 25 de abril. Tá bem? Vamos lá ver então que proibições eram essas. Vamos lá ouvir com atenção. Como vocês sabem, no dia 25 de abril deste mês de 2024, estamos a comemorar os 50 anos do 25 de abril. E hoje vamos conhecer algumas situações relacionadas com isso. Tá bem? Algumas curiosidades. Vocês vão gostar. Como era Portugal antes do 25 de abril? Alguém tem ideia? Vamos então conhecer essas curiosidades. Vamos lá ver. Agora vamos ver quem é que memorizou alguma das curiosidades do 25 de abril. Senta direitinho. Diz-me lá uma curiosidade que eu gostaria de falar sobre. Foi dos rapazes das raparigas. Sim, que não havia turma mistas, não é? Era só rapazes, só raparigas. Outra curiosidade. Não havia liberdade de expressão. Não havia liberdade de expressão. Isso, por exemplo, em relação aos jornais. Havia lá o espaço, não é? Eles escreviam as notícias, os jornalistas. Se tivesse alguma coisa a falar mal, eles contavam, censuravam. Muito bem, censuravam, muito bem. Diz. Não podiam votar. As mulheres não podiam votar só se tivessem, no mínimo, o ensino secundário. Os homens podiam ser analfabetos até, podiam votar. Aquele voto que não era voto nenhum, não é? Porque era só um que estava a candidatar-se, era um espetáculo. Era sempre esse a ganhar. Mas, até isso, havia essa distinção, punham à parte as mulheres. Diz que As mulheres da TAP não podiam casar-se. quem mais? E as professoras. Não, calma. As que não podiam casar-se de maneira nenhuma eram as enfermeiras, as hospedeiras da TAP e as telefonistas. Olha, vou-vos contar essa cena, porque por acaso foi até o professor Paulo Amor que me disse. Sabem que as telefonistas, muitas delas, elas ouviam a conversa, porque primeiro para se telefonar era por intermédio da telefonista. Dizia para onde que era para ligar, mas as telefonistas às vezes ouviam aquilo que as pessoas estavam a conversar. E algumas delas eram informantes da PIDE. E, portanto, havia sempre o risco, mesmo pelo telefone, uma pessoa nunca podia falar certas coisas porque estava sempre a correr o risco de ser ouvido e ser penalizado. E, no caso, as hospedeiras da TAP também eram proibidas. Elas, se quisessem casar, tanto as telefonistas, as hospedeiras e as enfermeiras, não podiam trabalhar nessas profissões. E em relação às professoras? Eu só tenho conversa para isso. É pré, tenho aqui a pré, queres ver? Quem quer falar? Levanta o dedo, não chamo. Já falaste tantas vezes, outro que queira falar. Queres falar, filha? Não. Diz lá tu, então. Os professores não podiam ser no país sem autorização do marido. Não eram os professores. As mulheres casadas não podiam sair se não tivessem uma autorização por escrito do marido em que lhe permitia que elas saíssem. Olha que linda. Se eu saísse, por exemplo, com o marido, já não era. Com o marido não havia problemas. Porque nas fronteiras, porque na altura havia as fronteiras e havia sempre lá elementos do Estado, no caso da Polícia de Intervenção. Quem quer dizer PID mesmo, que eu já me esqueci? Polícia Internacional de Defesa do Estado. Polícia Internacional de Defesa do Estado. E depois passou a ser DGS, Direção Geral de Segurança. Tanto uma como a outra era a mesma história, só serviam para nos penalizar e nos não permitir que pudéssemos ter certos direitos. Havia mais coisas, em relação à professora era, para as professoras poderem se casar, tinha que ter uma autorização especial, portanto era no Ministério
Eles tinham que saber quem era a pessoa com quem a professora devia se casar. Se a pessoa fosse uma pessoa culta, uma pessoa educada, uma pessoa de bem, permitia o casamento. Se não, não era permitido. Vejam lá como é que as professoras, na altura, elas tinham que ter uma atitude correta até para saber casar. O que não queria dizer que se a pessoa fosse culta era melhor do que alguém que fosse uma pessoa, às tantas, até sem cultura nenhuma, não é? Mas para eles, na mente deles, era assim. Outra situação. Vou lá várias. Só se deu da Revolução dos Brancos, estava a vender cravos. Não. O senhor estava a levar cravos. Sim. E passaram a levar militares. Pronto. Pois foi assim. O sítio, o local que ela estava a trabalhar tinha sido inaugurado um ano antes, 25 de abril de 73, não é? E os patrões queriam oferecer a quem fosse lá uma flor. Mas como havia revolução, disseram que iam fechar e não iam abrir até novas ordens. Só que ela depois, os donos disseram para levar-os. E ela pegou o seu metropolitano, como ela diz, e foi até a rua do Carmo. Quando ela chegou, viu aquele cenário todo, né? Aqueles chamites, aqueles soldados todos e assim, e ela foi falar com um, não é? E ele disse que estava ali, que iam até o Carmo por causa do Marcelo Caetano, que na altura já não era o Oliveira Salazar, que tinha metido as botas, nessa altura. Quando ela lá chegou, o soldado, depois de explicar isso, disse-lhe qualquer coisa. Pediu-lhe um cigarrito, olha, naquela altura a mulher a fumar, já os homens, sabe Deus, quanto mais as mulheres. E ela não tinha cigarros, né? E o que ela fez? Ofereceu, disse que não tinha o cigarro, mas tinha o cravo e ofereceu-lhe o cravo. Qual foi a atitude do soldado? Meteu dentro do cano da espingarda. E ela depois ofereceu a outros, que também enfiaram no cano da espingarda. E assim ficou a dona Celeste Caeiro, conhecida como sendo a Celeste dos Cravos. Outra situação que é importante ser aqui abordada em relação a isso. Dizem que não houve mortes, mas houve 4 pessoas que morreram. Mas segundo ouvi dizer, foram mortos por elementos da PIDE, não foi pelos... Vai ser uma revolução desse calibre. Foi pouco pobre dos que morreram, não é? Mas se nós virmos o que acontece em outros países, quando há revoluções, há muita morte. E é importante ou não é importante essa comemoração que temos agora? Não é muito, porque primeiro não se podia fazer nada e agora podemos fazer tudo. Podemos fazer tudo? Até o nosso menino só sabia que era feriado, para ele era o suficiente. A importância do 25 de abril é nós sabemos que temos liberdade, mas a nossa liberdade acaba onde, se estivermos com a nossa liberdade, é prejudicar o outro, não é? Eu posso fazer o que eu quero desde que não prejudique ninguém, certo? Portanto, espero que vocês tenham... outra coisa, não havia Coca-Cola em Portugal. Eu vim cá em 72 e não havia um papelzinho no chão. Ai de quem deitasse alguma coisa no chão. E não era permitido sequer andar com os creiros, diziam na altura. Aquilo era uma desgraça. Olha, meninos, espero que tenha sido útil para vocês, que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Beijinho para todos, tá bem?